Fala pessoal da MW, eu sou Breno Barbosa, um dos analistas da MW Futebol. Dando sequência ao nosso quadro de entrevistas, hoje eu estou com um professor, estou com um treinador muito especial, um cara do bem, um cara competente, capacitado, o professor Rafael Guanais, o treinador do time aspirante do Atlético Paranaense. Bem-vindo, professor. Bom dia, Breno. Obrigado aí pelo convite. Um abraço a todos aqueles que nos acompanham também. É um prazer, um privilégio poder falar de futebol, né? Nesse momento que a gente não está podendo construir dentro do campo, que é onde a gente gosta de estar, mas da gente poder, de alguma forma, conseguir contribuir, ocupar bem o nosso tempo também, né? Com boas informações, com boa troca de ideias. Então é uma satisfação poder participar contigo e agradecer também pelo espaço sempre para a gente poder somar, né? Para poder fazer coisas boas. O pessoal da MW que agradece. Para a gente iniciar, queria que tu falasse o principal para a gente, assim, como que começou a trajetória do Rafael Aguanaz dentro do futebol até chegar agora na Atlético Paranaense. Isso é legal porque é uma história que eu fiz esse exercício alguns dias atrás, de lembrar um pouco da minha trajetória, né? E como eu sempre tive envolvido com o futebol, né? Se falar com amigos, se vocês perguntarem para alguns amigos meus de infância, eles vão me associar ao futebol, né? Vão perguntar se, dependendo da época, hoje não mais, mas um pouco mais novo, perguntariam se eu estava jogando ainda, perguntariam o que eu estou fazendo, mas estariam sempre relacionados ao futebol, né? Então, desde 5 anos de idade, eu lembro que meu pai me deu uma bola que na época ele chamava bola de capotão. Eu tive uma bola amarela e eu era o mais novo e brincava num colégio estadual ali, morava num condomínio próximo de uma escola estadual, e a partir dali que começou a criar toda a minha história e tudo que eu tenho de repertório dentro do futebol, né? Então, aí entrei em escolinha do Rivelino na época, comecei a fazer escolinha de futebol, meus pais sempre me incentivaram, joguei futebol na escola, e aí a partir dos 11 anos eu comecei a jogar futebol amador, né, em categoria de base no Nacional. E aí, a partir daí eu fui crescendo, fui subindo de categoria jogando. Depois tive a oportunidade de jogar no futebol universitário dos Estados Unidos, aí voltei, continuei minha trajetória aqui no futebol profissional, e aí a carreira como jogador, ela foi tendo altos e baixos em relação à necessidade, principalmente, né? Então, trabalhar por um período, trabalhar primeiro semestre, segundo semestre ficar com algumas dificuldades, esperando por uma nova oportunidade que nem sempre surgia. Comecei a trabalhar, ter outros planos, mas sempre com um olho ali pro futebol, né? E em determinado momento surgiu a oportunidade da gente ir para fora do campo, como uma espécie de, não era bem um gerente, porque um clube pequeno você acaba precisando executar diversas funções. E aí lá em São José dos Campos começamos essa trajetória. Então eu era uma espécie de supervisor, gerente, coordenador, né? Mesmo sem ter tanto conhecimento e experiência para executar a função, mas tendo uma vivência daquilo que havia funcionado para mim como jogador. E aí tivemos essa experiência. Começamos a nossa primeira competição, foi uma competição na Associação de Clubes de São Paulo, onde a gente conseguiu ser campeão. E aí, a partir dali, em São José dos Campos mesmo, a gente começou a disputar o campeonato na Série B. Em 2011, em 2010 eu cheguei a ter uma oportunidade ali, os últimos jogos de 2010, para encerrar a participação do Joseense na época do Campeonato Paulista. E aí, em 2012, a gente conseguiu, já iniciou um processo. Aí eu comecei
a pegar firme em relação à parte teórica, né? A me especializar como treinador de futebol, né? Como ter uma formação como treinador de futebol. E aí, Joseense, depois tive 4 anos ali em São José dos Campos, tivemos acesso, principalmente bom legado em relação a jogadores. Desse trabalho aí saiu o Gregory, por exemplo, que hoje tá no Bahia, um jogador que trabalhou conosco durante mais ou menos uns 3 anos, né? Depois ali de São José, eu fui para o São Carlos, levei o Gregory comigo para o São Carlos e de lá ele foi para o Santos, né? Em São Carlos também conseguimos construir algo muito bacana, né? Até então, treinador com o maior número de jogos do São Carlos, fomos campeões da Série B também em 2015. Tivemos as melhores campanhas em Copa Paulista, em Série A3 também, então uma passagem muito, muito, muito vitoriosa, marcante, né? Até deixo o meu abraço para toda São Carlos lá, que eu guardo com muito carinho, né? Todos os lugares que eu passei, graças a Deus, eu consegui deixar um legado ali, deixar uma marca e também ficou também marcado comigo, né? Tive uma passagem pelo Monte Azul que foi breve, mas foi também muito rica, tem uma afeição muito grande pelas pessoas dali, um carinho especial com a torcida do Monte Azul. Passei pela Votuporanguense, aí na Votuporanguense a gente conseguiu também ter uma grande uma campanha marcante para a equipe de Série A2 e depois conseguimos criar um planejamento para a Copa Paulista, onde a gente também conseguiu se sagrar campeão e aí a partir dali indo para o Atlético, né? Nesse meio tempo, os cursos da CBF, fiz o curso de formação de treinadores da Federação, da Associação de Treinadores do Futebol Argentino e continuo buscando conhecimento e aplicação prática diária. E nunca em nessa trajetória abrir mão de jogar, de buscar, de tentar ao máximo jogar um futebol que fosse atrativo, que pudesse levar emoção, né? Fazer um futebol que eu gostava de ver, que eu gostava de jogar, e eu acredito que nessa minha trajetória, em todos os lugares que eu passei, esses lugares citados, isso foi negociável e graças a Deus a gente consegue manter isso até hoje. Perfeito. É, eu não te conhecia, eu conheci a figura do Rafael Gonais no Votuporanguense. Tive com o pessoal do Votuporanguense um tempo para trás, e uma das pessoas, um dos profissionais que lá está, Rafael Bento, que da parte de assessoria, ele me falou, cara, se tiver oportunidade, grava com o professor Rafael, grava com ele que você não vai se arrepender. E aqui estamos. Então, eu queria saber um pouquinho, Rafael, como que é o seu modelo de jogo? O que que o Rafael acredita no futebol? Como que você se estruturou para chegar até onde está agora em relação a princípios, a subprincípios, a como você acredita que o jogo deve ser atuado? É claro que não tem uma maneira exata, dependendo do cenário, contexto, você vai precisar mudar um pouco, porque querendo ou não, o resultado ele acaba falando mais alto no final, ainda mais uma partida, por exemplo, de mata-mata, uma categoria de base que às vezes também um pouco inconstante. Eu sei que você teve com o pessoal na Copa São Paulo também, então trabalhar com garotos, como que é dentro de todo o contexto o seu modelo de jogo? O que o Rafael acredita como futebol? E da onde que veio isso também, né? Como que você buscou isso? Olha, minha grande inspiração sempre foi o Barcelona e nossa seleção brasileira de uma forma geral, mesmo sem ter, com todas as mudanças que o futebol brasileiro tem em relação à longevidade de um treinador no cargo, né? Mas de sempre procurar um jogo propositivo, né? Um jogo onde fôssemos protagonistas. E isso desde o meu primeiro trabalho lá em São José dos Campos. Eu estava até conversando com um dos jogadores que fizeram parte dessa conquista que foi marcante lá em 2012, o Michel. Eu lembro dele, jogou com o tornozelo, teve uma lesão, jogou com o tornozelo gigante e foi para campo. No jogo do acesso, ele deu 4 assistências.
Eu quero dar essa moral para ele, porque foi algo que me marcou muito também. Mas desde aquela época, mesmo como eu falei, sem ter um caminho tão claro em relação à metodologia, sem ter um caminho tão claro em relação à construção teórica, mas aprendendo fazendo, eu sempre soube que em fase ofensiva eu queria ter a bola e a bola precisaria trabalhar no chão. Então, de uma forma bem simples, eu tinha muito claro esses conceitos, né? Por exemplo, de se perder a bola e de se buscar a recuperação imediata. Então, de procurar sempre marcar a pressão ao adversário, de ser uma equipe muito agressiva com e sem a bola, né? E a partir dali a gente foi construindo, tendo essas ideias macro para que depois pudesse ficar mais claro em relação aos princípios, podemos chamar de subprincípios, podemos chamar de mesoprincípios, para depois a gente ir para o sub-sub, para os micros e entender melhor sobre perfilamento de corpo, sobre superioridade numérica e não só numérica, mas também se adquirir vantagens posicionais, qualitativas e etc. Então, a minha forma de ver e de construir as minhas equipes, ela foi sendo moldada com os trabalhos, com todos os jogadores, com todas as equipes técnicas que eu tive o privilégio de trabalhar. E você falou de mudança, eu nunca tive esse desejo de mudar, mesmo em situações de pressão ou situações de riscos grandes de demissão, por exemplo. O que o futebol pede é que a gente sempre seja inteligente em relação a adaptações. Então, por exemplo, eu quero trabalhar sempre com a bola no chão, eu quero ter uma progressão compactada da equipe, passar desde o tiro de meta ou da primeira fase de construção, conseguir envolver o adversário numa segunda fase, ali nas intermediárias, para que a gente possa entrar em último terço com reais condições de ser eficiente, não só ter número. Então, tempos atrás eu pedia para as minhas equipes que nós precisávamos finalizar 20 vezes. Só que dessas 20 vezes, muitas vezes o goleiro acabava trabalhando pouco. Então, hoje em dia eu prefiro que esse número seja um número melhor e que a gente atinja zonas que nos favoreçam ou que nos aproximem do gol. E aí a gente pensar em eficácia e em eficiência. Então, tudo isso processo que é como o futebol, é como a nossa vida, né? Nós estamos em constante mudança, em constante evolução, estar aberto para tudo isso. E aí o mais importante também, e não mais importante, mas tão importante quanto, é entender os contextos, né? Então, nos clubes pequenos geralmente eu cheguei tanto no São José, no São Carlos, no Monte Azul, na própria Votuporanguense, em todos os clubes menores, eu cheguei com uma missão de reconstrução de processos e construção do modelo de jogo. Então, eu tive total liberdade e autonomia para construir. E o meu papel foi sempre tentar entender o que a cultura do lugar pedia. Não só o que funcionava, mas o que a cultura do lugar pedia. E sempre no primeiro momento, sempre houve uma restrição muito grande, né? Então, desde do Joseense, passando pelo São Carlos, etc., eu sempre. No Monte Azul, não, mas nos outros lugares eu sempre ouvi que aquilo ali não funcionava em divisão menor, né? Precisava de jogadores experientes, fortes fisicamente, que fossem equipes extremamente defensivas, que contra-atacassem, jogassem por uma bola. E na minha concepção, futebol é futebol. Entrou lá, nós estamos dentro do campo, está dentro das quatro linhas, a bola roda no chão, são 11 contra 11, e dependendo das condições climáticas, das condições de terreno, aí sim a gente precisa fazer adaptações, dependendo de placar de jogo, dependendo de estratégias, a gente se adaptar de uma forma inteligente para se ter resultado, porque o resultado, principalmente na categoria profissional, você precisa ter resultado, né? Então, eu estava falando com o Cocito ontem, 1h e pouco da manhã, a gente batendo papo sobre justamente isso. Eu aprendi na minha trajetória que eu preciso vencer. Se eu não vencer, eu não consigo colocar as minhas ideias em prática.
em prática. Então, sempre conseguindo lidar com tentativa e erro, com se arriscando, mas de uma forma sempre que fosse inteligente, para que eu pudesse ter tempo para colocar as minhas ideias, né? Então foi isso. E aí no Atlético a particularidade é que o Atlético já tinha um modelo de jogo e o Atlético me trouxe porque nós falávamos línguas parecidas, e justamente eu poderia acrescentar e o caminho inverso também. O Atlético vem acrescentando muito. Então, o modelo de jogo é um jogo propositivo, sempre foi. Né? Um jogo com a bola no chão, um jogo de progressão, um jogo de verticalidade a partir de desequilíbrio também, né? Um jogo de procurar de envolver o adversário. Eu vario demais também estruturas, então a gente não se prende a número, o Guardiola fala número de telefone, né? A gente não se prende a número de telefone, a gente se prende a essência, né? Qual que é a receita, o que a gente quer fazer quando a gente está com um bloco alto, com um bloco médio, com um bloco baixo, o que a gente vai fazer quando a gente está em primeira fase de construção, como nós vamos construir. E isso eu não vou te falar tudo, porque a cada momento eu procuro criar algo novo. Então eu não pego o que foi feito lá e falo assim, eu vou aplicar aqui. Eu posso até lembrar, mas eu procuro iniciar sempre do zero, né? Procurar ter sempre ideias novas, não me prender aquilo que já foi feito e funcionou, usar aquilo que já foi feito e funcionou, e entender o ambiente, a cultura, os jogadores, a aceitação, o convencimento que eu vou precisar fazer em relação à gestão do grupo e etc. Para aí depois a gente conseguir construir junto e aplicar. Porque se o jogador não é não concordar, mas se ele não acreditar em você, tudo isso compromete o modelo, né? Então eu, graças a Deus, tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais de comissão técnica, com grandes diretores que me deram, como eu falei, total autonomia para a construção, que confiaram, inclusive em momentos difíceis. Então, na própria Votuporanguense, na Série A2, nós ficamos, se eu não me engano, 5 jogos sem vencer. E a diretoria me chamou lá, o Elton, o Marcelo Melo, o Marcelo presidente, o Gatti, o Paulão, o Casquinha, chamaram e falaram assim: nós vamos renovar o seu contrato, que a gente acredita em você. E isso culminou para uma sequência de Série A2 e depois para uma Copa Paulista. Então, é muito rico isso. Eu tive o privilégio, a sorte, a bênção de trabalhar com pessoas desse nível de caráter. E aí tive a possibilidade de construir. Então, um jogo que também envolve muita triangulação, que envolve muito movimento, que envolve muita ocupação de espaço, né? Então é um jogo que é complexo e ao mesmo tempo um jogo que tem necessidade de ser um jogo inteligente, é a demanda do futebol hoje, né? Mas é um jogo propositivo, um jogo que não espera reagir, que sabe reagir, que sabe trabalhar quando precisa sofrer para depois também contra-atacar, mas que tem como prioridade sempre a bola trabalhando no chão, a bola em nosso poder e procurando colocar o adversário em situações de pressão, onde a gente busca alternativas para ser eficiente, ser uma equipe que não só tem a bola, mas uma equipe que consegue também fazer muitos gols. Perfeito, Rafael. Eu acompanhei mais, é claro, o Atlético Paranaense, e eu vejo uma particularidade, que é um time que começa, eu particularmente, eu ando dividindo a questão ofensiva em três partes: a construção, a preparação e a finalização. Claro que aí vai de pessoa para pessoa. E o teu Atlético, ele inicia essa questão de preparação da jogada e a construção de um pouco mais lento, tocando a posse, tendo a posse, envolvendo o adversário. Só que a parte de finalização ali, próximo do último terço, é muita velocidade. Então é um time muito rápido. O Jajá, que é um cara assim, pô, tem uma qualidade particular, então se dava muita liberdade, atraía muito os seus adversários pro lado direito, corredor direito, e acionava o Jajá no corredor esquerdo, em igualdade numérica, por um contra um dele conseguir desequilibrar. Então acontecia muito isso. Fora isso, o centroavante que me surgiu o nome na cabeça também é um cara muito rápido, não era um cara tão fixo. Ele dava muita mobilidade, conseguia ocupar o espaço por dentro com infiltração. Então era basicamente um time que construía com paciência, mas no último terço era muito rápido para finalizar.
você buscava ter muito isso, correto? É isso mesmo. Buscar desequilibrar o adversário, e isso nós tínhamos diversas ferramentas. Então, essa da atração era uma. Já já, a história do Já já é uma história que talvez seja para um próximo momento, mas uma história muito curiosa, né? E graças a Deus hoje vê, Já já participou da Libertadores agora, então é um menino especial, né? E muito talentoso. Então, o que que eles têm de talento, o que que eles têm de arma para que eu possa, nós, como no nosso trabalho do dia a dia, potencializar isso e colocar eles conseguindo trabalhar de forma coletiva para que entre eles possam se potencializar também. Então, você citou o Mingote e o Já Já. Então, da gente procurar com essas conexões não ter dependência individual, então o coletivo conseguindo servir de base para que o individual potencialize o coletivo e, ao mesmo tempo, ter o coletivo que dê liberdade para que o individual também possa aparecer. Então, em primeira fase, em segunda fase, a gente procura ter uma progressão qualificada, vamos chamar assim, né? Sabendo dos riscos que a gente corre e, ao mesmo tempo, tendo total consciência de onde os espaços podem surgir, que tipo de alternativa nós podemos criar e, em caso de situações de pressões maiores ou de maior chance de erro, de que forma que nós vamos reagir em relação a isso, né? Então, tudo isso muito treinado, contando com a coragem dos jogadores, né? Então, também é algo que, ao longo do tempo, por escolhas minhas, ou mesmo por trabalho, os jogadores têm muita coragem, né? Muita personalidade para fazer, os goleiros, os zagueiros, não é algo fácil, estão sempre muito expostos. Esse tipo de modelo de jogo expõe demais o jogador, e ao mesmo tempo é um modelo que, como eu falei, de acreditar, né, de crença. Um modelo que eu acredito que vai nos trazer mais resultados, não só no Atlético, mas para qualquer tipo de lugar, né? A gente sabe se adaptar, então eu tive uma Copa Paulista no São Carlos que nós tínhamos dificuldade para construir em primeira e segunda fase, então também conseguimos criar adaptações ali para ser eficiente, mas basicamente isso que você falou com precisão, procurar desequilibrar e, ao mesmo tempo, quando desequilibrar, e a gente ser muito agressivo, muito rápido, procurar zonas que nos possibilitem finalizações qualificadas. Correto. E na questão de organização defensiva, como que o Rafael trabalha? Prefere um bloco alto, pressão constante, ou você perde assim que perder a posse? Pressiona, só que se não conseguir recuperar, já volta o bloco, faz uma marcação, um bloco médio, como que funciona a sua organização defensiva? Então, isso a gente tem que também estar preparado para todos os cenários, então temos que saber trabalhar em bloco alto, bloco médio, bloco baixo, mas a gente quer estar longe do gol, do nosso próprio gol. Eu quero estar longe do meu gol, fico incomodado quando o adversário nos coloca abaixo ou por situações de erro a gente é obrigado a sustentar ali, mas a gente também consegue ter armas e alternativas para fazer, mas prioritariamente marcando alto, marcando pressão, isso é o que eu gosto, né? O que sempre gostei, fazendo pressão na saída de bola, sendo agressivo. Se não conseguir ter uma recuperação da bola ali próximo do gol, né? Próximo do último terço, mas impossibilitando o adversário construir com qualidade. Em transição defensiva também. Então, após a perda, estarmos próximos para conseguir recuperar a bola o mais rápido possível, ou no mínimo minimizar as transições ofensivas do adversário, né? Não sofrer ou minimizar esse perigo de contra-ataque, porque já que a gente propõe, nós vamos estar mais abertos para sofrer esse tipo de situação, esse tipo de perigo, né, em relação a contra-ataques, a transições ofensivas. Então, se for pegar na minha carreira aí, o maior número de gols que minhas equipes levaram foram gols de bola parada
ofensiva e foram gols de transição ofensiva, né? Porque a gente sempre correu risco, sempre procurou agredir, propor, impor. Então, mas defensivamente é fundamental sermos agressivos, ser uma equipe que pressiona, né? Procurar minimizar esse período que essa fase ou essa organização que não é nossa prioridade, mas que ela acontece de forma sistêmica, né? Acontece tudo ao mesmo tempo de uma forma muito complexa e é assim que o jogo é. Então, da gente também estar preparado, mas saber quando pressionar, onde pressionar, quais são os nossos gatilhos para a subida, como nós vamos subir, que estrutura que nós estamos, vamos direcionar o adversário para dentro, vamos direcionar para fora, então tudo isso é estratégico, treinado e conta também com boas tomadas de decisão, né, as ferramentas que o treinamento traz para os jogadores estarem bem preparados para que, como equipe, a gente tome boas decisões. Perfeito. Você falou dois pontos que a gente vai abordar agora. Primeiro, a questão do treinamento. Como que é a sua metodologia de treinamento? Como que você trabalha com o atleta dia a dia? Você prefere, por exemplo, treinar mais comportamentos, ou um treino mais tático, é, potencializar o individual? Como que é a sua periodização tática? Como que é o dia a dia dos treinos com o Rafael Guanais? Olha, o que a gente procura treinar aquilo que nós vamos jogar, né? Então, eu acredito que a gente treina futebol para jogar futebol. Então, de uma forma bem simples mesmo. Então, tudo que envolve que vai nos favorecer para que a gente possa ter uma aplicação prática no jogo, né? Então, procurando ao máximo ter situações de jogo, né? Então, independente dos conteúdos e dos princípios que nós vamos trabalhar, procurar ter dentro das sessões uma progressão que vá nos levar a situações de jogo, né? Então, gosto muito dos princípios da periodização tática, né? Da forma como o morfociclo é aplicado, da forma como é pensado. É, já estudei e continuo estudando muito isso. Tenho também a minha forma de pensar, de adaptar, de ver, de criar, né? Então, não é que eu faço isso, eu procuro usar essas ferramentas para ter novas ideias, para conseguir criar também, mas tendo um embasamento principal em relação a determinadas metodologias, porque eu já apliquei e acredito que funciona bem e que a gente pode sempre ser melhor, né? Então, sempre pensando em jogo, o Atlético tem uma particularidade que eu tenho gostado bastante, né? Ele, tanto no aspirantes quanto no sub-20, de pensar, ter um olho muito especial para o jogador, assim, sabe? E eu acredito que o treinamento ele vai continuar, porque já existe, já é assim, mas vai continuar, vai cada vez mais se aprofundar para esse olhar individual, né? Para a gente conseguir se aprofundar no jogador, no desenvolvimento do jogador, né? E principalmente na categoria de base, na formação, isso é fundamental para que a gente possa desenvolver e formar bons jogadores para o futuro, para a categoria profissional. Esse é o principal fator do treinador, é uma responsabilidade muito grande, porque em determinado momento a gente tem que colocar, vamos ter que, a gente deve priorizar esse desenvolvimento em detrimento do resultado, inclusive, em detrimento de determinada estratégia, confiar nos jogadores. Então, por exemplo, na Taça São Paulo, nós fizemos muito isso, né? Taça São Paulo e na Copa Ipiranga, nós fizemos muito isso. Nós fizemos uma rotatividade muito grande na equipe, né? Um intervalo muito pequeno entre os jogos. Então, a gente conseguiu ter uma rotatividade muito grande, pensando em intensidade de uma forma complexa, não só a intensidade física, mas a intensidade de uma forma complexa, né? Porque você não consegue jogar em um dia, ter um intervalo e já jogar com 48 horas, então você não vai conseguir ter o mesmo rendimento.
E também pensando no desenvolvimento dos jogadores, para que pudesse se oportunizar os jogadores ali, para não só a gente ver o que eles podem oferecer para o futuro, mas dando oportunidade justamente porque eles estavam capacitados e mereciam ingressar naquele momento. Então, o Atlético tem essa particularidade. Então, no dia a dia de treino, nós temos que estar pensando em tudo isso, pensando no desenvolvimento como foco principal, pensando na construção da equipe. Não tem como a gente pensar em tática sem falar em comportamento, né? Então, tudo envolve muito comportamento, né? O cérebro ele é totalmente moldável e treinável, né? Então, os jogadores que vêm de outros clubes estavam acostumados com outro método, com outro modelo, outros princípios. Eles vêm para cá, eles treinam, e em determinado momento eles passam a fazer aquilo porque eles ficaram. A palavra é acostumado mesmo, ficaram acostumados, adaptados, justamente porque eles foram treinados para isso. Então, pela plasticidade do cérebro, ele conseguiu ficar moldado a ter novos comportamentos que geraram novas decisões. Então, cara, é tão rico, é tão gostoso treinar. Esse momento é um momento muito difícil, inclusive, que eu sinto uma falta muito grande, uma saudade muito grande do contato com os jogadores e da criação, né? E aí a criação a gente acerta e erra o tempo todo, mas sempre tentando ser melhor e trazer ferramentas, mas pensando de uma forma quente, né? Pensando na tática, pensando em tecnicamente ter um desenvolvimento, fisicamente a gente não consegue pensar em tudo nesses aspectos de forma separada, então tem que estar tudo muito junto, os comportamentos, o que o jogador está sentindo naquele momento, o que ele vai levar para o jogo, é tudo muito rico, cara, é um privilégio muito grande ser treinador de futebol, conviver com isso, e eu te convido até em determinado momento participar de algumas sessões, vai ficar muito mais claro. Tenho certeza que nada muito diferente do que todo mundo faz. Hoje em dia, todo mundo treina muito parecido, né? Se eu te der uma receita de bolo e eu fizer essa mesma receita de bolo, vão sair dois sabores diferentes. E eu acho que é aí que está a riqueza do negócio. Pô, primeiro, agradecer o convite. Quem sabe a gente consegue depois conversando e a gente vai caminhando junto. E eu vou entrar nessa questão. O Atlético, hoje, ele é um modelo para os clubes. Dá para a gente ver que a questão de estruturação, a gestão do Atlético é muito boa, a parte administrativa, a forma que conseguiu, em alguns anos, se tornar hoje uma grande potência, ainda maior dentro do cenário nacional. Então, eu queria saber de você como que é essa questão do dia a dia no Atlético. Até onde vai a sua autonomia? Como que o Sir Alex Ferguson ele tem uma frase bem interessante que ele fala que não adianta você querer treinar o campo se o teu extra-campo não estiver bem formado. Então, primeiro, quando ele chegou no Manchester United, ele trabalhou toda a questão do extra-campo, toda a parte de gestão, para depois implantar suas ideias. Hoje, no Atlético, você já não precisou tanto, por já ter algo bem estruturado, bem sólido. Então, como que essa questão de estar no Atlético, esse dia a dia, essa autonomia de estar trabalhando com jogadores, e até um pouquinho como que é a relação com os departamentos, os outros departamentos, o pessoal da nutrição, o preparador físico, analista, sua própria comissão auxiliar, como que é essa questão? É legal, essa pergunta é uma pergunta legal, uma oportunidade grande. Porque o Atlético realmente tenho muito a agradecer, ainda mais num momento como esse. A gente está aqui, nós estamos em férias e estamos tranquilos, justamente porque o Atlético é um clube que tem essa gestão como algo muito marcante, né? Ao longo dos anos, então já está indo aí para uma terceira etapa de uma construção e de um crescimento onde o clube só talvez seja o clube de maior desenvolvimento no país, né? Então, total autonomia dentro da categoria que eu estou liderando, né? E o clube passa por constante mudança, é um clube inquieto, né? Os nossos líderes são líderes inquietos, o presidente Petralha, o nosso diretor Paulo André, o diretor Márcio Lara também, os nossos coordenadores,
são todas pessoas inquietas, que buscam, que não entram em zona de conforto, eles estão sempre desconfortáveis, né? Então, é uma tranquilidade muito grande que a gente tem para trabalhar no nosso dia a dia, que os nossos jogadores têm também, para que a gente possa se desenvolver e também gerar desenvolvimento, gerar crescimento, gerar amadurecimento, né? Colocar nossas ideias em prática, ter muita discussão sempre. Não é um clube eu não gosto muito de falar do Atlético de uma forma muito aberta, porque o Atlético ele tem certas exclusividades, mas eu só tenho coisa boa para falar, venho me desenvolvendo muito, aprendendo muito como pessoa, como líder, como treinador também, venho contribuindo bastante também, então é uma sensação que traz muita satisfação, alegria, assim, também, junto com a gratidão, mas é um clube que tem na sua gestão um pilar muito forte, assim, e que nos deixa trabalhar, nos dá autonomia, tem na figura do treinador uma figura muito importante, então quem está ali hoje no Atlético sabe que conta com a confiança dos diretores, isso também para nós não gera nenhum tipo de conforto ou de comodidade, porque eu principalmente sei como é o futebol, todo mundo que trabalha no futebol sabe como que tudo é momentâneo, né, que tudo é passageiro, mas tanto de um lado quanto de outro há confiança e o que a gente procura é fazer o nosso melhor no nosso dia a dia para que essa troca continue sendo uma troca produtiva. E eu estou falando por mim e pelos outros treinadores também, pelos outros profissionais. O nosso sentimento é que a gente veste a camisa do Atlético mesmo com um sentimento de propósito muito grande, que nós estamos fazendo parte de algo enorme, de algo diferente, onde a gente é importante para a construção desse processo. Perfeito. E como que é a relação com os outros departamentos, com a tua comissão Ah, técnica? verdade. Tudo de forma transdisciplinar. Todos nós sabemos que nós temos uma interdependência muito grande. Então, as áreas se falam demais, né? Então, a fisioterapia constantemente com a área médica, que está em constante comunicação com a área de performance, que está em constante comunicação com a área técnica, com a área tática, com a área de modelo. Então, nós estamos. A vaidade hoje lá no Atlético, se ela existe, ela é pequena, porque não importa o pai da criança, o que importa é que a criança se desenvolva. E aí, quando eu falo de criança, eu posso falar do jogo que a gente joga e dos nossos jogadores. Então, o nosso olhar é para isso. Então, independente do que a gente está fazendo naquele momento, o importante é a gente cuidar bem das nossas crianças, dos nossos jogadores e da forma como nós estamos jogando, porque é isso que a gente acredita, né? Então, e para isso funcionar bem, você chamou de departamentos, o nome que a gente quiser dar, mas tem que estar todo mundo alinhado e entendendo os processos, confiando nos processos para que eles sejam processos de qualidade. Então, é tudo muito a gente trabalha de forma transdisciplinar realmente. Perfeito. Rafa, questão agora com o atleta. É, dá para ver que o atleta e você, dá para ver que o Atlético e você foca muito no atleta mesmo, na parte individual, em trabalhar ele, em evoluir esse atleta sempre. Eu queria saber como que é a questão da tomada de decisão, da autonomia e da criatividade com o atleta. O que vocês trabalham para poder oferecer para ele formas e formas para ele, no momento de dificuldade, tomar a melhor decisão. Olha, tudo que está voltado. O jogo ele é feito por eles, né? Eles são a parte mais importante do jogo, né? O jogador é a parte mais importante, né? O torcedor vai no estádio para ver. Obviamente que vai ver as equipes jogarem, se confrontarem, mas eles vão com um olhar é, especial para determinados jogadores, né? Então, a construção de uma equipe ela é feita de indivíduos, né? Nós temos que ter um olhar individual para isso e isso para mim sempre foi muito claro. Minha relação com o jogador sempre foi uma relação muito sincera, sempre foi uma relação
de muito respeito, muito próxima, de muita cobrança, né? Por exemplo, começar a iniciar não só nos trabalhos de campo, mas iniciar na mentalidade, né? Eu vi uma entrevista do Cristiano Ronaldo ontem, passei para os jogadores porque é um exemplo excelente de uma pessoa que desde o começo lá teve uma mentalidade vencedora, né? Que procurou, que sabia onde queria chegar, acreditava em si próprio e trabalhou demais para isso. Então hoje, principalmente lá no Atlético, isso vem. Eu estou lá no Atlético há mais de um ano. E a gente bate muito nessa tecla em relação à mentalidade, entendeu? A que os jogadores sejam seres humanos, sejam vistos dessa forma e que eles vejam as outras pessoas também dessa forma, então que haja muito respeito, que haja muita humildade, que sejam atletas responsáveis, que eles tenham pilares em relação à mentalidade, né? Em relação àquilo que tipo de jogador que o Atlético vai colocar em campo, que tipo de jogador que o Atlético quer desenvolver, que tipo de jogador que o Atlético quer no futuro colocar no mercado. Então, antes de pensar em tática, a gente constrói. E aí constrói no dia a dia, constrói fazendo, a gente não para, né? Constrói essa mentalidade, essa forma de pegar as experiências que os jogadores têm da vida, né? Todo esse repertório que ele traz desde pequeno, com contextos familiares, dentro da história que ele tem do futebol, e conseguir talvez a palavra seja transformar realmente para aquilo, não aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente acredita que vai ser melhor para os dois lados, para o clube, para ele, para o desenvolvimento, para o futuro, para o futebol brasileiro de uma forma geral, para a necessidade que o futebol tem. Então, é sempre voltado para o jogador, né? Pensando na mentalidade, pensando que o nosso dia a dia, então, todos os nossos treinamentos, todos os conteúdos que são passados, desenvolvidos, pensando na equipe, mas pensando também de uma forma individual, pensando no desenvolvimento desses jogadores, né? Que eles sejam jogadores que tenham uma mentalidade de protagonismo, né? Que tenham uma mentalidade vencedora, que eles consigam entender que um título ele é construído por cada pecinha que a gente vai colocando ali, cada tijolinho que a gente coloca, né, desde o pequenininho, desde aquele primeiro passo, os pequenos começos. Então, agora, por exemplo, nós vamos no nosso retorno, que se Deus quiser estar próximo, nós vamos ter que reconstruir tudo de novo. Então, que cada sessão, que cada conversa, que cada análise de vídeo, que tudo isso é muito importante, né? Que tudo isso faz parte de uma construção, que o jogo de 90 e tantos minutos, ele é construído no nosso dia a dia, ele é construído quando tá sozinho no teu quarto, quando você dorme cedo para se preparar para o seu treino da manhã. Você não consegue desassociar a pessoa do jogador, não existe, né? Você precisa estar, eles estão o tempo todo conectado, o que a pessoa é no dia a dia, ela leva para dentro do campo e aquilo soma ou atrapalha com a equipe. Então, o Atlético tem muito bem determinado o que ele espera dos jogadores, não para formar robôs, mas alimentando a criatividade de cada um, né? Guiando muitas vezes dentro dos processos para que eles possam ser autônomos, né? Para que eles tenham um pensamento crítico muito bem desenvolvido, né? Para que eles sejam atletas. Hoje não se fala mais nem de resiliente, né? Se fala de antifrágil. Então, atletas que saibam trabalhar sob pressão, que diante da pressão ele consegue se moldar e crescer. Então, a gente estuda muito isso, não só os treinadores, mas o clube de uma forma geral. As ferramentas que forem necessárias para que eles consigam aplicar, ter uma aplicabilidade, para consigam aplicar o modelo de jogo, mas que antes de tudo eles consigam ter seus princípios, alguns princípios que são inegociáveis, para que eles sejam homens principalmente, para que, se não virarem jogadores tops no futuro, mas que eles possam ter um desenvolvimento de carreira e que mais para frente eles possam também ser pais de família, possam ser homens que conseguiram aprender com tudo aquilo que a gente construiu desde aquele primeiro tijolinho que a gente colocou. Pô, perfeito. A mentalidade do Atlético é o que dá pra gente
essa esperança que o futebol, principalmente brasileiro, nacional, consiga crescer junto com o europeu. Partindo disso, eu queria saber aonde que o Rafael ele se alimenta de conhecimento, busca conhecimento lá fora, na Europa, aqui no Brasil, como que é a sua busca por conhecimento? Olha, ela é diversificada, porque eu acredito que nós temos diversas fontes, né? E sempre com espaço para se criar, cara, porque é legal ter ideias em relação a ter ideias de outras pessoas, né? Porque, por exemplo, a gente vai ver lá fora, queremos jogar igual o Liverpool, né? Ontem eu estava revendo Flamengo e Liverpool. E tem tanta coisa que influencia, tantos contextos, né? Então, tantas situações. Então, eu acredito que a gente pode sempre pegar, ter algumas referências, ter alguns treinadores referências, ter alguns filósofos, inclusive, né? Então, por exemplo, eu gosto muito do Cortella, né? Eu gosto muito de aprender com o Cortella, né? De pegar ideias, pegar as vivências, tudo aquilo que a forma que ele vê a vida, eu acredito que tem muita coisa que a gente consegue aplicar, né? Tenho pessoas muito próximas de mim que me influenciam demais, como por exemplo meu pai. Então é uma busca de conhecimento, por coisas que ele já conseguiu viver na vida, o Neto, que é um grande amigo que eu tenho. Então, eu acredito que tudo isso são fontes de conhecimento, né? Então, nós falamos, por exemplo, de periodização tática, pegar os nossos vizinhos portugueses aqui. É, gosto muito também, por exemplo, da forma como alguns brasileiros atuam. Tivemos uma experiência agora com o Thiago, que conseguiu participar efetivamente da construção do modelo de jogo. Gosto muito do Cruyff, por exemplo, né? Tenho uma referência maior em relação ao Guardiola. E aí diversas outras fontes de conhecimento, como por exemplo falar outras línguas, né? Buscar conhecimento em relação a outros idiomas, não só em relação ao que diz respeito à tática e ao jogo, mas tudo aquilo que possa envolver. Então, por exemplo, tenho gostado demais de estudar sobre neurociência, sobre comportamentos, tomadas de decisão. Então, tenho diversas coisas que me apetecem, assim, que eu busco, que eu busco aprender, busco conhecimento. Então, estou fazendo, por exemplo, um curso de inteligência emocional. Então, eu acredito que a gente pode não fazer tudo, mas ter algumas fontes específicas, e eu acredito que essas que eu citei são aqui no momento, né? Porque isso muda, mas que no momento tem me atraído mais e é da onde eu tenho me alimentado mais também. Perfeito. Salvo engano, você chegou a trabalhar com teu pai, né? Lá no começo. Lá no comecinho, É, lá no São José. sim. É por isso que eu falo E dele, porque ele foi um cara hoje, se hoje eu tenho conseguido construir algo no futebol e realizar meu sonho, sempre foi meu sonho, eu realizo meu sonho todos os dias, eu devo muito a esse cara, porque ele sempre me viu assim, né, dessa forma, da minha até 20 e poucos anos eu queria jogar futebol, 28, 29 anos, tão apaixonado pelo futebol que eu achava que eu ainda podia ser alguma coisa jogando futebol. E ele foi sempre uma pessoa que me procurou direcionar e que teve condição de, no início da minha carreira, me impulsionar. E esse momento meu em São José, foi uma belíssima faculdade ali, prática para um início de carreira, e eu devo tudo isso a ele. perfeito. Acredito que hoje a gente consegue buscar muito essa parte teórica, só que precisa da parte prática. É fundamental você ter a vivência, você estudar o Gatti, você chegou a citar ele, o Gatti me falou uma vez que a teoria ela acaba na prática. Então, você vai imaginar vários cenários, só que na prática
pode acontecer um outro cenário, então você tem que estar preparado. E para a gente também já não prolongar tanto, fala para mim, Rafa, um pouquinho do que tu pensa para o teu futuro, um pouquinho de planejamento. Hoje eu sei que o Atlético te dá uma condição perfeita, você também está com trabalho ótimo, Copa São Paulo agora, com o time aspirante. Como que o Rafa está pensando para o futuro? Como que o Rafa se organiza? Como que o Rafa espera agora? Essa, até só para complementar, eu concordo com o Gatti, cara. O Gatti é um amigo querido que eu tenho também, um irmão, que eu aprendi muito, sempre brigamos muito lá na Votuporanguense. Eu acredito que por isso que a gente conseguiu fazer uma história linda lá. E é isso aí, a gente tem que sempre buscar conhecimento e conseguir, tem a pedagogia a didática, né? A gente tem que saber aplicar isso. É, é um desafio muito grande, né? De conseguir transformar esse seu conhecimento num conhecimento aplicável. Aí sim, a teoria, porque a teoria e a prática andam juntas, e aí uma vai conseguir potencializar a outra, como são os jogadores dentro do campo. Em relação ao futuro, eu vou ser sincero que hoje eu procuro não pensar muito no futuro, mas eu sou inquieto como é o Atlético, né? Então, eu fico sempre buscando o que eu posso não necessariamente fazer mais, mas o que eu posso fazer melhor. E eu acredito que viver no futuro gera uma ansiedade muito grande e sempre foi um fator que eu tive que lutar muito como treinador, né? Para estar emocionalmente equilibrado. Então, o que eu sei é que nós estamos em construção para ter um 2020 que vai ser o melhor ano das nossas vidas, aí, independente das batalhas que nós estamos, todos nós, mundialmente falando, enfrentando agora. Mas eu tenho sonhos grandes, cara, isso eu posso te dizer, né? Então, meus planos pro futuro é de estar numa equipe profissional, disputando grandes ligas, disputando os maiores torneios do mundo. Eu tenho me preparado e vou continuar me preparando para isso, né? Na minha primeira competição do Atlético, nós conseguimos ser campeões estaduais, então foi algo que é muito difícil, que me marcou muito também. Tenho tido conquistas nos outros clubes que eu passei e quero mais, né? Quero buscar grandes ligas, quero buscar grandes desafios, correr riscos, me expor, estar sempre disponível para contribuir com os jogadores, com os lugares que eu passar, deixar sempre algo bom, algo positivo. Então, nessa trajetória do Atlético, eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos jogadores, cara. E isso para mim foi algo muito marcante. Logo depois do estadual, eu sou um homem de fé e eu tive essa consciência espiritual muito grande de que Deus queria que eu trabalhasse com muitas pessoas e que eu pudesse fazer o melhor para essas pessoas, que elas tinham careciam de um bom direcionamento, né? Careciam de uma boa relação, de uma boa vivência. E eu acredito que eu só não consegui fazer isso com todos os jogadores, que foram muitos que eu tive no Atlético aí a partir de maio para cá, mas que com a grande maioria a gente conseguiu contribuir muito e cumprir com uma palavra que eu amo, que é o propósito. Então, independente do que o caminho ou do que para onde os caminhos vão me levar, e do que o futuro me reserva, que eu não vou viver nele lá, vou continuar construindo aqui, mas de ter essa sensação de que eu estou cumprindo o meu propósito, né? Dentro do campo, com as pessoas, com aquilo que outros depois de mim virão a fazer. Então, é isso que me alimenta, que vai continuar me alimentando, independente da minha vaidade, independente do meu ego, independente daquilo que vão falar de mim. Hoje, graças a Deus, eu posso falar isso com convicção de que isso é o mais importante, cara. É o propósito, é você cumprir, é eu estar cumprindo o meu propósito. Isso eu tenho certeza que eu estou cumprindo o meu propósito aqui nessa terra, no futebol, com as pessoas que eu convivo, me dedico, que eu amo, procuro ajudar. Não sou a melhor pessoa do mundo, não sou nem referência, mas eu procuro
ser o melhor que eu posso todos os dias. Isso eu procuro mesmo, tá? Acertando e errando. É isso que eu procuro pensar em relação ao futuro. O que eu vou construir hoje? Qual a semente que eu vou plantar hoje? Porque eu tenho certeza que ela vai me gerar grandes frutos para o futuro. Mas eu tenho grandes sonhos e se eu tenho esses sonhos, que provavelmente não foram sonhos que eu nasci com eles, mas foram sonhos que Deus me deu, e eu vou continuar buscando realizá-los. Perfeito, Rafa, perfeito. Para a gente encerrar, hoje a gente percebe que, infelizmente, lá fora tem poucos treinadores brasileiros, principalmente nos grandes cenários, Espanha, Itália, Inglaterra, então Alemanha, tem poucos treinadores e até nos principais clubes. Se puxar agora, eu lembro do Vanderlei no Real, no Felipão, no Chelsea, mais um ou outro. O Rafael, ele pensa em chegar lá? Opa! Tem um sonho de estar lá? Uma, Claro que uma das coisas que me fez, desde lá de trás, uns 4 anos para trás, fazer o curso da Argentina foi justamente as portas que esse curso poderia me abrir em relação ao mercado, pensando de forma global, pensando em mundo, especialmente em Europa, já que para se fazer o curso da UEFA hoje é mais difícil, porque eu sempre tive a necessidade de estar trabalhando. Então, não conseguia parar para me dedicar a um curso. Sempre tive que construir a minha carreira trabalhando. Tive essa necessidade, não ganhei dinheiro jogando futebol, então eu sempre construí com a necessidade de trabalhar. Então, não tive essa oportunidade, preciso parar por um período para fazer algo lá fora ou fazer o curso da UEFA. Não consegui ainda. Tenho esse plano. Consegui fazer os cursos da CBF, que se buscam equivalência. Eu acredito que esse é um ponto também de ter um número reduzido de treinadores brasileiros, justamente em relação a uma equivalência que ainda se busca, né, uma valorização dos cursos da CBF para que eles sejam aceitos em outros lugares do mundo, e o da Argentina também podendo ter essa possibilidade e abrindo portas maiores para o futuro. Tenho esse sonho, como eu falei, em busca de um propósito, né, dentro daquilo que for a vontade de Deus para mim, porque eu não penso só em mim, na minha família, mas eu penso nas outras pessoas que eu vou estar convivendo, influenciando e aprendendo e participando junto. Então, por isso que eu falei, nesse momento, a vaidade, ela fica em segundo plano, mas tenho como sonho, tenho como um norte, como um plano, como uma oportunidade que, se surgir, ela será analisada com carinho, mas meu foco hoje totalmente é no Atlético, né, da gente ter essa construção, de criar uma carreira, né, de ter uma carreira no Atlético, de pensar a curto, médio e, por que não, a longo prazo. Então, estou muito feliz, muito grato, muito satisfeito no Atlético. E aí eu acredito que também um dos fatores dos treinadores brasileiros terem uma oportunidade menor é justamente por causa da nossa cultura, né? Nós geralmente não temos muito tempo para trabalhar, pelas pressões, pela necessidade de resultado. O futebol por si só ele é imediatista, e voltado para o resultado. No Brasil, eu acredito que a nossa paciência é ainda menor do que alguns lugares no mundo. Isso soa até um pouco como justificativa, mas não é. Historicamente, vocês sabem, a imprensa sabe disso também, em alguns momentos contribui de uma forma positiva ou até pressionando para que hajam mudanças. Mas o futebol precisa caminhar para uma mentalidade diferente, né? Porque em determinados pontos não tem mágica. A gente precisa, não é só o treinador, é uma construção que é uma construção que todos participam, né? É uma construção, como eu falei, transdisciplinar. Então, o preparador físico que não deixa de ser um treinador, o auxiliar que não deixa de ser um treinador, o preparador de goleiro que é um treinador também, todas as pessoas que trabalham ao redor contribuindo com a mentalidade e também contribuindo com a construção. Então,
tudo isso pode mudar porque tem muita gente competente aqui no Brasil. Eu falo pelo Atlético, então nós temos grandes treinadores ali no Atlético, temos grandes treinadores na categoria de base do Brasil de uma forma geral e temos grandes treinadores no país, né, nas principais ligas e em ligas menores também, treinadores em desenvolvimento. Tem muita gente boa no Brasil, que busca conhecimento, que aplica, que corre risco, que está preparado para desafios independente do lugar. É questão da gente conseguir também ter oportunidade diante dessa equivalência e aí sim conseguir tempo para que os trabalhos sejam trabalhos vitoriosos. E a vitória não é só em relação a título. A vitória, você ser vencedor também é aquilo que você consegue desenvolver em tudo isso que a gente falou agora nessa nossa conversa. Em relação ao individual, em relação ao modelo de jogo, a você conseguir aplicar suas ideias, você conseguir levar o teu treino para o jogo, conseguir fazer isso sistematicamente, né, acreditar naquilo. Então, um cara vencedor é um cara que ele consegue romper barreiras sucessivamente, que tem convicção, que se molda, que muda, que volta atrás, que aprende, desaprende, reaprende. E eu acredito que, diante de mentalidade assim, a gente vai conseguir abrir mercado novamente e conseguir ter sucesso, porque eu confio muito não só na capacidade do jogador brasileiro, mas na capacidade também dos treinadores, dos profissionais aqui do Brasil, e naquilo que nós estamos conseguindo construir numa nova geração que vem surgindo, aprendendo com as gerações que já foram e diante também de uma mudança cultural e de mentalidade. Pô, perfeito. Acredito que a gente encerrou da melhor maneira possível, cara. Rafa, queria te agradecer por estar aqui conosco, por estar passando um pouco do seu conhecimento, por estar agregando, tenho certeza, na vida de cada pessoa que vai ver essa entrevista. Muito obrigado de verdade. Te agradeço pela humildade que teve, pelo carinho, pela forma que transmitiu. Acredito que, além de ter o conhecimento, você transmitir esse conhecimento de uma maneira simples, objetiva, ela dá um norte totalmente para a gente. Então, acredito que o pessoal aprendeu bastante, que o teu propósito hoje aqui na nossa conversa ele foi cumprido da melhor maneira possível. Muito obrigado, de verdade. Agradeço a tua assessoria também, pô, cara, foi gente boa demais conosco e muito obrigado. Saiba que as portas da MW estão sempre abertas, todo o sucesso do mundo e que Deus venha abençoar muito você, sua esposa, teus filhos e muita saúde, muita paz, se cuida aí, sucesso sempre. Muito obrigado, viu? Breno, obrigado, cara, pelas palavras aí para a gente conseguir encerrar. E eu acho importante esse ponto que você falou de ficar marcado justamente isso. No começo da minha carreira eu tinha uma preocupação muito de falar bonito, cara, de conseguir passar para as pessoas, que as pessoas conseguissem olhar para mim e ver que eu tinha conhecimento porque eu falava mais bonito. E eu vi que a vida, de uma forma geral, ela tá a riqueza muitas vezes está na simplicidade, sabe? Então eu procuro hoje, como eu falei, tenho procurado aprender, eu me considero um eterno aprendiz e que assim seja para o resto da minha vida, para o resto da minha carreira. Se eu conseguir me fazer entender, se eu conseguir me comunicar bem para que as pessoas consigam me conhecer, não só a minha essência, mas aquilo que eu penso e que eu consiga de alguma forma, pequena ou grande, contribuir, aí eu acredito, como eu falei, que o propósito vai estar cumprido. Tá? Queria agradecer e sabe, que você soubesse que eu me diverti, eu tive prazer na nossa conversa e eu sou um cara assim, eu preciso gostar, preciso me conectar para que a gente possa construir, né? É isso que eu peço para os meus jogadores também, né? Da gente estar sempre conectado. Então, independente se é uma entrevista, é um bate-papo, mas queria te agradecer por a gente ter conseguido somar e sair dessa conversa com uma sensação muito boa, muito satisfeito com aquilo que a gente conseguiu construir. Agradecer a todos que que estão assistindo, que estão acompanhando, e também desejar a todos, a você, a sua família, que Deus abençoe, que nós sejamos, nós não seremos os mesmos depois
dessa calamidade, né? Pedir que Deus possa abençoar as famílias das pessoas que tiveram prejuízos grandes. Como eu falei, eu sou muito grato ao Atlético, aos nossos ídolos, porque a gente está numa situação boa, mas eu não, meu sentimento não é de isenção em relação àqueles que sofrem hoje. Então, também pedir a Deus aí, pedir a todos que tenham sabedoria, coragem para superar esse momento, porque o melhor está por vir. E eu acredito que passando grandes ensinamentos vêm, grandes vitórias vêm de grandes derrotas, de grandes dificuldades, e eu tenho certeza que todos nós vamos conseguir suceder a partir desse episódio. Tá? Desculpa se eu falei muito, mas te agradeço pela oportunidade. É isso, cara. Foi incrível, foi um ótimo momento. Muito obrigado, Rafa. Rapaziada, isso aí foi Um Rafael abraço. Guanais, futuro do nosso futebol brasileiro, treinador do Atlético Paranaense. Muito obrigado, Rafa. Valeu. Valeu, ficar com Deus. Um abraço, meu.